O sacerdócio eterno e a quebra de protocolos. O texto base. Temos dois momentos cruciais, a aparição histórica e a revelação teológica. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 19. Porque este Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 3. Estudo profundo. 3 chaves para entender o mistério. 1. A fusão dos cargos, rei e sacerdote. Na lei de Israel, existia uma separação rígida de poderes. Os reis vinham da tribo de Judá, linhagem de Davi. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, linhagem de Arão. Um rei jamais poderia ser sacerdote. Quando o rei Uzias tentou oferecer incenso no templo, segundo a Crônicas capítulo 26, ele foi punido com lepra instantaneamente. Era uma ofensa misturar os cargos. A profundidade. Melquisedeque aparece antes da lei de Moisés, e ele é ambos, rei e sacerdote. Ele é o protótipo perfeito de Jesus. Jesus não poderia ser sacerdote pela lei, pois era de Judá, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem anterior e superior à de Levi. Isso legitima Jesus como nosso rei soberano e nosso intercessor perfeito simultaneamente. 2. A ordem dos títulos, justiça antes da paz. Os nomes aqui carregam uma teologia sutil, mas poderosa. Melquisedeque, do hebraico Malki-Tzedek, significa rei da justiça. Ele era rei de Salém, que vem de Shalom, que significa paz. O autor de Hebreus nota a sequência. Ele é primeiro rei de justiça e depois rei de paz. Espiritualmente, isso nos ensina que não existe paz verdadeira sem justiça. Deus não pode simplesmente ignorar o pecado para ter paz conosco. O pecado precisa ser julgado, justiça, para que sejamos reconciliados, paz. A cruz foi o momento onde a justiça de Deus foi satisfeita para que a paz de Deus nos fosse dada. Tásema a ceia, antes da ceia, pão e vinho. Quando Melquisedeque encontra Abraão que voltava cansado de uma guerra, ele não traz um animal para sacrifício, como seria comum para um sacerdote antigo. O que ele traz? Pão e vinho. Milhares de anos antes da última ceia, Melquisedeque realiza um ato que aponta diretamente para o corpo e o sangue de Cristo. Ele estava sustentando o pai da fé, Abraão, com os elementos da graça. É uma sombra profética de que o sacerdócio final não lidaria com sangue de bodes e touros, mas com a memória viva do sacrifício perfeito. Reflexão teológica. A superioridade de Cristo. Por que isso é muito profundo? Porque resolve um problema jurídico celestial. Se Jesus fosse julgado apenas pela lei de Moisés, ele não poderia ser nosso sumo sacerdote no céu, pois não era levita. Mas Deus estabeleceu uma ordem sacerdotal eterna em Melquisedeque. O texto de Hebreus diz que Melquisedeque é sem genealogia. Não sabemos quem eram seus pais. Isso não significa que ele não nasceu, mas que o Espírito Santo ocultou sua origem de propósito na Escritura para que ele fosse uma figura, um tipo de Cristo. Alguém que não tem começo nem fim. Para a sua vida hoje, você não depende de rituais humanos ou de intermediários falhos, como os sacerdotes levitas que morriam e precisavam ser substituídos. Você tem um sumo sacerdote que vive para sempre, que é rei, tem poder para governar sua vida, e sacerdote, tem compaixão para perdoar seus pecados, servindo-lhe pão e vinho, a comunhão diária.